Boa noite aos irmãos, graça e paz, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É uma alegria podermos estar mais uma vez reunidos em comunhão como igreja, para poder louvar ao Senhor, como nós acabamos de fazer, né? Poder estar diante da sua palavra, como nós vamos nos colocar agora, e é sempre um prazer muito grande. Eu falo sempre lá em Irapuá, né? Todas as vezes que eu vou começar o culto, eu falo isso, que é um prazer estar em comunhão, os lavados e remidos no sangue de Cristo, reunidos em comum união, para louvar ao Senhor, para aprender desse Deus tão maravilhoso. E isso é motivo de grande alegria e deve ser motivo de grande alegria para a igreja, amém? Eu gostaria que os irmãos nessa noite abrissem as suas Bíblias em Ezequiel, tá bom? Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Todos têm, amém? Ou misericórdia? Muito bem, meus amados. Diz assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, junto com meus irmãos, ó Pai, e eu te peço, ó Deus, que através do teu Santo Espírito nós possamos aprender mais do Senhor nesta noite, mediante a tua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, naquilo que o Senhor quer edificar a tua igreja, naquilo que o Senhor quer nos edificar, ó Pai, naquilo que o Senhor quer que nós apliquemos nas nossas vidas, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus amados, um versículo, né, aqui de Ezequiel, que nos chama muita atenção, né? O profeta Ezequiel, ele é um profeta que iniciou seu ministério ainda em Judá, né? No período onde o povo ia para a Babilônia, ia passar pelo cativeiro da Babilônia, e então Ezequiel inicia o seu ministério ainda ali, no meio do povo de Deus, mas depois ele é levado, né, para a Babilônia, e o restante do seu ministério ali se dá no meio já dos cativos e na Babilônia. O seu ministério, ele foi no mesmo tempo de Jeremias, de Daniel, né? E o ministério de Ezequiel, ele foi um ministério entre os exilados na Babilônia, que teve um objetivo principal desde o seu início, antes de ser levado para a Babilônia, né? E o objetivo de tudo que Ezequiel profetizou, né, era de levar a memória, manter viva, né, a memória e a consciência do porquê eles iriam passar por aquilo. Porque Deus permitiria que a terra fosse arrasada, como nós podemos dizer,
né, de que eles fossem levados cativos e de que eles tivessem que passar todo aquele tempo ali na Babilônia, né? E então o ministério de Ezequiel, ele tem muito isso, para que eles soubessem por que tudo aquilo estava acontecendo, né? E olhassem, né, para a gravidade do que havia acontecido para chegar até aquele ponto, né? Mas também para que eles soubessem do que havia acontecido, né? Porque eles estavam passando por aquilo, para também não desanimar em meio a todo o sofrimento que viria, a toda a destruição que viria, né? Você passar por uma disciplina sem saber o porquê está passando, né, não tem utilidade, né? E o povo de Deus precisava, né, saber do que iria acontecer, saber o porquê estava acontecendo. O livro de Ezequiel, ele traz desde o seu início até o capítulo 22, 23 e 24, né, tudo o que a nação vai fazer contra Deus. Nós podemos ver, por exemplo, você aí é só voltar um pouquinho, Ezequiel capítulo 20, versículo 30 e 32. Ezequiel 20. Eu vou ler 31, tá bom? Deus falando aqui por meio de Ezequiel, dizendo assim: ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós os contaminais com todos os vossos ídolos, até ao dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras, né? Então, por aqui nós vemos o que estava acontecendo, né? Deus colocando diante do povo os seus pecados, né? De que o que estava acontecendo era estarrecedor, né? Você poderia ir para o versículo, capítulo 22, versículo do 3 ao 8, para você ter uma ideia, né? Diz assim: e dize, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do teu julgamento, e o término de teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações, e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti, e as que estão longe, escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados, né? E aqui, se você continuar lendo, né, é uma narrativa de tudo o que a nação estava vivendo, como eles tinham se voltado para toda sorte de pecados que o próprio Deus tinha dito para eles não praticarem, né? Eles estavam voltados, como nós vimos no versículo anterior, adorando as árvores, as pedras, né? Tinham abandonado o Senhor, né? E é nesse cenário terrível de pecado e castigo que Deus profere
sua busca por intercessores. Sabe, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, né? A palavra aqui é um versículo curto, mas que tem princípios, né, muito importantes de nós vermos, né? Diz assim, vou tornar ali: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Há duas coisas interessantes aqui que Deus fala, a princípio, porque tem mais coisas aqui, né? Primeiro, Deus está caçando alguém, né? Deus está procurando, Ele procurou, né? Alguém que tapasse o muro, né? O que significa isso? Na antiguidade, né? Nesses tempos aqui e durante toda a antiguidade, né? Uma das maneiras com que se fazia com que as cidades fossem seguras, o que fazia com que uma cidade se achasse segura, né, eram os seus muros. Portanto, qualquer cidade que se prezasse, né, em tamanho, em importância, né, ela era cercada por uma boa muralha, né? Era isso que era usado para que os inimigos não viessem a invadir a cidade, né? Jerusalém era cercada por muralhas, né? Inclusive haviam em alguns pontos 2 muralhas, né? E Deus, quando Ele vai proferir isso aqui, Ele diz que buscou alguém, né, que tapasse o muro. O que Deus está dizendo aqui é que no meio de tudo o que estava acontecendo, de todo aquele lamaçal de pecado, Ele busca alguém que pudesse estar buscando restaurar, né, a proteção ao povo, restaurar o cuidado, né, com o povo. Porque ele via que diante de Deus, alguém que visse que diante daquela situação, sem o Deus Todo-Poderoso, não havia segurança nenhuma para a nação, não havia segurança para o povo, né? É interessante que ele continua, e ele vai dizer: alguém que, entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Essa questão da muralha, né, e da brecha, é algo que é muito impactante quando você entende, né? As cidades, elas eram cercadas de muralhas, né, que traziam aos seus habitantes a ideia de segurança, mas quando alguém queria vir e invadir a cidade, entrar em guerra com aquela cidade, o que acontecia? O exército inimigo chegava e ele procurava um ponto mais vulnerável e passava a atacar exatamente naquele ponto, para fazer com que abrisse-se um buraco na muralha. E quando se abria essa brecha na muralha, na proteção daquela cidade, o que acontecia era que a luta que havia exatamente naquela brecha, naquele buraco na muralha, se tornava uma luta inimaginável para nós. Uma luta corpo a corpo, com o exército inimigo usando de todas as suas forças para invadir a cidade por aquela brecha, e quem estava dentro, usando de todos os artifícios para não deixar que esse exército invadisse. Era um local extremamente perigoso.
E era um local que só os melhores guerreiros, os mais corajosos, os mais destemidos, os que estavam dispostos a entregar a própria vida, acorriam para aquele local. Tinha que ter coragem, tinha que ter amor ao povo ao qual eles estavam protegendo. Tinha que estar disposto a morrer ali, desde que a cidade não fosse invadida. Então esse é o contexto de que Deus está falando. E se colocar na brecha, desculpa. Se colocar na brecha como Deus está procurando alguém, procurou alguém, era algo para quem tem coragem. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui é que o Deus Todo-Poderoso, Ele está vindo para exercer juízo no meio de um povo pecador. Então esse Deus Todo-Poderoso, Ele está vindo com toda a sua fúria e justiça para derramar a sua ira sobre aquele povo. Está vindo com exércitos ferozíssimos por causa do pecado. Mas mesmo diante de toda a sua fúria, a sua ira, Deus ainda buscou graciosamente alguém que se colocasse entre esse Deus que está vindo cheio de fúria, irado por causa do pecado, porque o pecado causa isso no nosso Deus. E se colocasse entre esse Deus e o povo pecador. Sabe, meus amados, Deus está procurando esse homem, né? Alguém que tivesse se preocupado em cuidar do povo, em voltar o povo para servir novamente a Deus e ser novamente cuidado por Deus, protegido por Deus como um muro forte. E ele não encontra. Ele procura alguém que se coloque na brecha, porque ele estava vindo com seu exército e ninguém poderia resistir a ele. Não haveria muralha que resistisse, seria feito a brechas e o povo seria acometido pelo juízo de Deus por causa do pecado. Esse alguém não poderia ser qualquer um. Sabe, olhando para as Escrituras, nós encontramos um homem que fez isso. Êxodo capítulo 32, eu gostaria que você fosse até o Êxodo capítulo 32, versículo do 11 ao 14. Êxodo capítulo 32, versículo do 11 ao 14. O que está acontecendo aqui? O povo tem saído do Egito e o povo já está ali no início da sua caminhada. Deus pede que Moisés suba ao monte para lhe entregar os 10 mandamentos. Moisés começa a demorar a voltar. Na verdade, não estava demorando, né?
É porque quando se quer pecar, se arruma sempre o quê? Uma desculpa, né? Ou se coloca sempre a culpa em alguém. E o povo diz assim: Moisés, nós não sabemos o que foi feito dele. Tiram os brincos das orelhas, entregam a Arão. Ele diz que jogou no fogo e de lá saiu um bezerro de ouro. E o povo foi folgar, dançar, cultuar aquele bezerro de ouro. E Deus diz: ó Moisés, desce, o teu povo se desviou. E aí, Deus se ira contra o povo. Eu vou ler desde o versículo 9 do capítulo 32, se você puder me acompanhar. E quem está projetando aí também, eu estou mudando toda hora, mas diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. É a mesma coisa que está acontecendo lá em Ezequiel. O povo peca, e Deus, na sua ira contra o pecado, está disposto a consumir aquele povo aqui. E ainda diz a Moisés: de ti eu farei uma grande nação. E você sabe o que Moisés faz? A partir do versículo 11 diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes, e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Sabe, meus amados, é esse tipo de homem, é esse tipo de pessoa que Deus estava buscando aqui no tempo de Ezequiel. Alguém como Moisés, que amava tanto a Deus, que ele vai dizer: Senhor, não faça isso, tenha misericórdia. Tu tiraste este povo do Egito, e se tu o consumirdes agora, o que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor teve maus intentos contra o povo e o tirou para acabar com ele no deserto. Ó Senhor, não faz isso. Um homem, alguém que ama tanto a Deus, que está tentando aconselhar a Deus, como se isso fosse possível. Senhor, isso vai implicar em escândalo para a tua glória. Não faz isso, lembra-te dos seus servos, lembra das tuas promessas. O Senhor é um Deus fiel. Intercessão. Intercessão, meu amado, é que alguém tem uma situação que só pode ser tratada com o outro, mas que esse outro não tem a condição de se chegar até aquele que pode resolver. E aí é necessário alguém que se ponha entre esse que não pode se achegar àquele e vá lá e resolva por este. Isso é interceder. Quando eu intercedo por alguém, eu estou pedindo por aquela pessoa, a alguém ou a Deus, para que cuide daquela situação daquele que não está podendo. Isso é intercessão. Moisés aqui, ele está fazendo isso. O povo estava lá pecando, dançando, se divertindo, bebendo,
tinham abandonado a Deus e estavam diante de um bezerro de ouro, algo abominável para Deus. Mas Moisés se coloca entre Deus e o povo, e a palavra de Deus diz que Deus mudou o seu intento e não destruiu, não consumiu o seu povo ali. Sabe, meus amados, Deus buscando homens para fazer alguma coisa. Eu conheço poucas passagens, até porque eu não conheço muito Bíblia, né? Eu conheço um pouquinho, eu acho muito pouco o que eu conheço. Mas eu conheço essa passagem onde Deus diz que busquei entre eles um homem. Jesus também vai dizer que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é? Então as passagens que diz que Deus buscou pessoas para alguma coisa não são muitas, não é? Mas Deus buscou e com certeza busca intercessores. E busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, significa que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, a ponto de nos colocar diante dele, para interceder pelo próximo. Por quê? Porque amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Intercessão é isso, meu amado. Ser intercessor é isso. É algo que precisa de coragem, de disposição, de estar disposto a estar presente no local onde poucos estão. Se colocar na brecha, naquele tempo, quando um exército estava invadindo e forçando para entrar na cidade, numa luta corpo a corpo, colocando-se em risco total de morte, era um local onde não muitos afluíam. Não era muita gente que batia no peito e disse: eu vou lá e eu vou encarar e não vou deixar acontecer. Intercessão, se colocar na brecha, diante de Deus, em favor de pecadores, exige coragem também. Exige amor a Deus. Exige se colocar no local onde muitos não se colocam. Sabe? Interceder é algo que é feito através de oração. E é feito através de um instrumento maravilhoso chamado oração, onde você não é visto, onde você não é aplaudido, onde as pessoas nem sabem que você está se colocando em favor de pecadores na presença de Deus, como Deus buscou aqui. Mas o que eu tenho para dizer para você e para trazer para os nossos dias, os princípios que estão aqui em Ezequiel 22:30, é que Deus busca intercessores. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos os que dizem que amam a Deus. Porque como pode eu amar a Deus a quem não vejo, e não amar meu irmão a quem eu vejo, e não amar ao meu próximo a quem eu vejo?
Então, meus amados, tem mais uma coisa a ser dita. Não é só interceder. Não é só entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar ao Deus que em silêncio, porque Ele ouve no silêncio do teu quarto. Sabe quem foi Moisés? Foi o homem que passou, e aí vamos botar só os 40 anos, andando com aquele povo, liderando, cuidando, buscando proteger, instruindo, ensinando, se deparando com um povo de dura cerviz todo o tempo, e sendo capaz de se colocar entre Deus e pecadores. E o que eu quero dizer com isso? Só oração sem ação não funciona. É necessário que nós oremos, é necessário que nós intercedamos, é necessário que nós estejamos dispostos a ir e fazer o que é necessário ser feito, meus amados. Ele estava aqui buscando alguém que cuidasse da muralha, que tapasse a muralha. Alguém que se dedicasse a cuidar do povo, a ensinar a palavra de Deus, que tinha sido esquecida, a orar, que estava disposto a ser contrariado, a ser vituperado pelos próprios pecadores. Não era só alguém que ia se colocar só falando com Deus. Isso eu estou lhe dizendo, meus amados, porque muitas vezes nós ouvimos falar de intercessão, e é necessário falar, e a gente é até tocado a falar com Deus em favor dos pecadores. Mas nós, se não estivermos dispostos a obedecer a esse Deus por amor a Ele, indo, pregando o Evangelho a toda criatura, só interceder, só dizer: olha, Senhor, não exerça a sua ira contra os pecadores, desobedecendo a Ele nesse outro quesito, não vai funcionar. Porque é necessário que eles ouçam, e como ouvirão se não há quem pregue. Sabe, meu amado, minha amada, há uma outra coisa que muitas vezes nós fazemos. É que nós oramos e as nossas orações passam beirando a meras repetições. E muitas vezes nós oramos, e se no outro dia for perguntado a você que orou, pelo que você orou no culto de quarta-noite, muita gente não vai lembrar do que orou. Oração é coisa séria, muito séria. É se colocar diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus da nossa salvação, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Todo-Poderoso, e falar com Ele. Você entende a grandiosidade disso? É grandioso demais para que a gente fale, e depois, se Jesus Cristo perguntar: sim, tu lembra do que tu falaste comigo? E você não vai saber dizer o que você falou com Ele, o que você solicitou, a favor de quem você intercedeu. Que importância você tem dado à oração? Que importância você tem dado à intercessão? Orar é coisa séria, meu amado. Orar, nós não estamos falando com qualquer um. Interceder é coisa séria.
principalmente se falando do fato de que Ele é o mesmo Deus e continua irado contra pecadores. E se há um fato inegável, é que nós estamos cercados por pecadores em todo lugar. Nós temos até dentro dos nossos lares, nós temos nos nossos vizinhos, nós temos no nosso trabalho, nós temos em todo lugar. Gente que não conhece a Deus. Gente que está exposto à ira de um Deus Todo-Poderoso, que abomina o pecado e que vai exercer com justiça a sua ira contra o pecado e contra o pecador. E quem somos nós? Somos aquele a quem Ele busca para sermos intercessores. Mas façamos isso com fé. 1 João, capítulo 5, versículo 13 ao 17, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Então, meus amados, se nós somos salvos, assim como Ele escreveu, para saberes que tendes a vida eterna, e nós sabemos que nós temos a vida eterna, nós também temos esta confiança, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Ele mandou. Ele jamais iria mandar algo que Ele não quisesse, que não fosse da sua vontade. Então, se você está orando e não está fazendo a vontade do nosso Deus, nesse quesito, meu amado, com que confiança você está orando? Com que amor ao próximo você está orando? João capítulo 14, meus amados. Esses versículos, meus amados, é para você refletir. Porque são versículos, primeiro, que nos dão confiança para podermos falar ao nosso Deus. Porque Ele ouve e Ele responde a oração. João capítulo 14, versículo 12 ao 14. E Jesus agora falando, né? Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso aqui que Jesus está dizendo não é um amuleto para ser usado no final de cada oração nossa. Não é algo que obrigatoriamente tem que estar no final da nossa oração para que a gente diga: eu orei em teu nome e o Senhor tem que nos responder.
Mas orar ao Pai em nome de Jesus é orar no sentido das coisas que Jesus deseja que sejam realizadas. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado a toda criatura. A vontade de Deus é de que homens, mulheres e todos aqueles que amam a Deus se coloquem entre Ele e os pecadores por amor a Ele, para a glória dEle. Então, meus amados, devemos então ter uma vida de intercessão diante de Deus e em o nome de Jesus pelo próximo e por toda a vontade de Deus, com fé, coragem, confiança, amor, pois Deus busca aqueles que possam batalhar pelos pecadores ao ponto de se colocar na brecha, ao ponto de se achegar a Deus com coragem. A ponto de se colocar na brecha entre Deus e o pecador, perdido, implorando pela sua graça e misericórdia, com todo tipo de oração e súplica, por todos os santos e pelos que ainda não têm a Jesus. Amém, meus amados? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos auxilie, que a Tua palavra, ó Deus, nesta noite seja um marco, para nós despertarmos, ó Deus, como filhos teus, para se colocarmos, ó Deus, diante do Senhor, em favor, ó Deus, dos pecadores. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor desperte o teu povo para o louvor da tua glória, para que digam como o Senhor é maravilhoso, como Ele é poderoso. Olha o quanto o Senhor tem salvado, o quanto o Senhor tem libertado das trevas, o quanto o Senhor tem tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, desperta o teu povo para agir, para orar, para te amar e amar ao próximo como a si mesmo, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.